Olá, eu sou o Reginaldo Rodrigues e estamos começando um novo projeto do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, que é o GOB-ON. Qual é a ideia desse projeto? A ideia é sempre trazermos uma autoridade num determinado tema para que possamos conversar, bater papo e, assim, ouvir opiniões sérias, seguras e técnicas. E o tema de hoje é pandemia, é saúde. E se você tem interesse nesse tema, acredito que tenha, como todos nós temos, já pode convidar os seus amigos, seus familiares para participarem conosco, para assistirem essa live, para assistirem esse bate-papo e podem fazer perguntas também. A sua participação é muito importante. Compartilhe nos grupos de família, nos grupos de amigos, porque esse tema é extremamente relevante. Para esse bate-papo, para esse debate de hoje, essa conversa, eu tenho certeza que será muito esclarecedora. Nós temos a presença do nosso eminente grão-mestre do Grande Oriente do GOB-MG, o Clécio Galvão. Temos também o grão-mestre adjunto Olímpio Maia, também participando, e o secretário de Previdência e Assistência do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, Paulo Alves. Antes de anunciar o nosso convidado, embora muita gente já saiba, né? E antes de falar o currículo do nosso convidado, eu quero chamar o nosso eminente grão-mestre para a abertura oficial desse evento, esse novo projeto do Grande Oriente, o Brasil, Minas Gerais. Boa noite, eminente. Boa noite, meu querido irmão Reginaldo, e a toda a família maçônica que nos assiste aqui pela TV GOB-MG, através dos nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram. É com muito prazer que o GOB Minas Gerais apresenta a toda a comunidade maçônica, não só mineira, mas do Brasil, esse novo projeto, o GOB-ON Debate Aberto, onde, como já bem dito pelo nosso querido irmão Reginaldo, visa trazer temas da atualidade, sempre com uma autoridade pública, com um especialista na matéria, para que a gente possa estar aqui trazendo informação de qualidade e trazendo informação real de temas que interessam a todos. O nosso boa noite a todos, em especial uma saudação aqui muito carinhosa ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Dr. Carlos Eduardo Amaral, que nos dá a honra da sua presença para que possamos abrir esse importante projeto. E posso dizer que já tivemos a confirmação do senhor governador de Estado, Romeu Zema, que vai estar conosco também numa próxima oportunidade, para que a gente possa estar debatendo outros temas. Deixamos aqui o nosso carinhoso boa noite ao nosso grão-mestre estadual adjunto, nosso irmão e amigo Olímpio Antônio Maia Abreu, o nosso secretário, o grande secretário de Previdência e Assistência, Dr. Paulo Alves, e o nosso grande comunicador, o irmão Reginaldo Rodrigues, que nos brinda aqui, sendo o mediador deste embate. Damos com muita alegria as boas-vindas ao Dr. Carlos Eduardo e temos a certeza que vamos sair daqui hoje melhores informados num tema tão relevante que é a saúde pública, neste momento que passamos por uma pandemia, onde toda a sociedade sofre as consequências, de uma forma ou de outra. Todos nós fomos atingidos. E, lamentavelmente, há muita desinformação, desserviço, causa tumulto, desencontro de informação e traz a todos nós, cidadãos, uma insegurança sobre o futuro. E nada melhor do que ouvirmos, né, a maior autoridade em Minas Gerais, neste momento, que é o Dr. Carlos Eduardo Amaral, o secretário de Estado de Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, e irmão Reginaldo, volta a palavra para que você possa conduzir. Obrigado, eminente. E agora nós vamos para o nosso convidado. Já temos aqui centenas de pessoas nos assistindo pelas nossas plataformas oficiais. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, o canal oficial do GOB-MG, também pelo Facebook oficial e pelo Instagram. Pode continuar compartilhando com seus grupos, porque o tema hoje é de extrema relevância, o tema hoje é saúde.
E ninguém melhor para falar sobre isso do que essa autoridade que hoje nos brinda com a sua presença. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1992, é neurocirurgião, neuroradiologista, intervencionista, médico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais desde 1994, é professor também da Universidade Federal de Juiz de Fora desde 1999, onde foi professor também de anatomia por 16 anos, professor da disciplina de neurocirurgia e atualmente cedido para o cargo que está ocupando. Tem MBA em gestão de negócios e MBA em gestão hospitalar e segurança do paciente, com atuação em gestão de qualidade hospitalar, gestão de terapia intensiva e gestão clínica. Foi nomeado secretário de Estado de Saúde em 14 de fevereiro de 2019, é vice-presidente da região sudeste do CONAS. Com muito prazer, nós recebemos para suas considerações iniciais o doutor Carlos Eduardo Amaral. Boa noite, secretário. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Olímpio, Clécio, Paulo e a todos que nos assistem hoje. É um prazer eu estar aqui com vocês nessa live, com a audiência tamanha que nós estamos vendo, e também ter a oportunidade de trazer informações confiáveis, de qualidade, porque neste momento de tanto desencontro, nós levarmos informações e levarmos o conhecimento à sociedade passa a ter uma importância muito grande no combate à epidemia também. Um abraço e eu desejo um bom trabalho, um bom momento a todos. Participação inicial do secretário, e agora eu volto para o nosso eminente grão-mestre, Clécio Galvão, para que faça a primeira pergunta para o doutor Carlos. Clécio, temos a palavra. Exatamente, né? Doutor Carlos, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Perguntamos a Vossa Excelência, qual era a situação da Secretaria Estadual de Saúde quando Vossa Excelência assumiu esse honroso cargo? E o que mudou até agora? O que o governo de Estado tem feito diferente na área da saúde? Clécio, em relação à Secretaria Estadual de Saúde, isso em 14 de fevereiro de 2019, quando eu assumi o cargo, o que nós tínhamos era um pré-colapso da saúde, vamos falar assim. Havia um atraso de pagamento das notas fiscais da saúde. Desde março de 2017 não se pagava as notas fiscais. O somatório de valor nesse momento ultrapassava 380 milhões de reais. Além disso, muitos dos programas do Estado, que são programas que cofinanciam a saúde, né? Sempre lembrando que a saúde ela é tripartite, uma parte da União, uma parte do município e também uma parte do Estado. O Estado estava com praticamente todos os programas atrasados, aqueles que financiavam os hospitais, o PROHOSP, programas que também financiavam a urgência, a emergência, o SAMU, ou seja, era um momento de praticamente um colapso da saúde. E isso, para nós, foi muito importante, porque, no fundo, era a situação de quase todo o Estado em que o governo estava assumindo, né? Após um planejamento que foi realizado logo no início e da proximidade junto com a Secretaria de Fazenda, de nós termos a noção de qual seria o orçamento e com o que nós poderíamos lidar de financeiro no ano de 2019, nós fizemos um planejamento e esse planejamento ele tinha um objetivo principal, que era de voltar a rodar a máquina da saúde. A saúde estava parando, ou seja, para vocês terem uma ideia, nem dinheiro para comprar passagem nós não conseguimos, porque a firma contratada não queria mais vender passagem por causa dos atrasos de próximos 2 anos. E, com isso, nós fizemos todo esse planejamento, retornando ao programa de financiamento da urgência e emergência, que naquele momento era fundamental para nós, e também fizemos esse planejamento de quitar essas dívidas o mais rápido possível. Para nós, isso era fundamental. E o resultado foi que, em dezembro de 2019, nós havíamos pago, além dos 12 meses de 2019, mais 21 meses
atrasados, ou seja, mais de 30 meses em um ano. E esse, né, pagamento que nós fizemos, que foi realmente muito intenso, deu muito trabalho e foi difícil conseguir harmonizar isso, foi que permitiu que nós retomássemos a confiança dos fornecedores, né, tivéssemos condição de conversar com esses fornecedores, e o impacto disso foi que nós conseguimos, além de retornar orçamentos, pagamentos da secretaria, no sentido daqueles programas de urgência e emergência, voltar a ter também o abastecimento de medicamentos no Estado, da farmácia específica do Estado, que a gente chama de farmácia especializada, que ela no início estava somente com 26% dos medicamentos com abastecimento, e no final de 2019 nós tínhamos praticamente 100% dos medicamentos com abastecimento. Além disso, também, do ponto de vista da demanda por ordem judicial, né, no nosso núcleo de judicialização, o que acontecia é que nós tínhamos uma insegurança tamanha, uma dificuldade tamanha, que nenhum prestador, nenhum fornecedor entrava sequer em licitação, em chamamento público para vender mesmo com ordem judicial. Então, isso fazia com que nós não tivéssemos condição de cumprir a ordem judicial e houvesse sequestro dentro das contas, dos convênios da secretaria. Então, realmente, aquele momento era um momento muito delicado e que, em praticamente um ano, nós conseguimos melhorar consideravelmente. Além de, por si só, já ser importante, para nós foi fundamental, porque ninguém sabia que em janeiro de 2020 nós teríamos uma epidemia, e essa epidemia precisaria, sobremaneira, de fazer compras de equipamentos de proteção individual, compra de ventiladores, entre outros. Vocês imaginam se nós estivéssemos devendo, se nós não tivéssemos a confiança e o respeito dos fornecedores no início de 2020, o que não teria sido o nosso enfrentamento à epidemia? Teria sido provavelmente um caos, né? Nós não teríamos como sequer comprar os equipamentos que nós tivemos a condição de comprar. E aí, nesse sentido, me parece assim, que o esforço foi realmente recompensado, permitindo que a gente tivesse uma gestão da crise, uma gestão da epidemia com bastante qualidade, igual nós estamos achando que nós temos até agora. Bom, pela resposta do secretário, dá para a gente perceber mais claramente que quem quer fazer, de fato, gestão séria, com responsabilidade, tem dificuldade em tempos atuais, mas ainda assim é possível, né, secretário? Passar agora aqui para o nosso grão-mestre adjunto, Olímpio Maia. Boa noite, Olímpio. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, nosso eminente irmão Clécio, nosso secretário Paulo. Boa noite, doutor Carlos Eduardo, espectadores também da TV GOB, do Instagram e do Face. É um prazer, doutor Carlos Eduardo, estar recebendo o senhor aqui para, já de início, já deu um grande esclarecimento, né, sobre uma situação que estava assim que assumiu a Secretaria de Saúde. E dentro desse contexto, secretário, há mais de um ano já à frente da Secretaria, eu perguntaria quais são os principais projetos desenvolvidos já na sua gestão. Olímpio, em relação aos projetos, o que nós objetivamos foi tentar trazer uma modernização da Secretaria Estadual de Saúde. Essa modernização, ela tinha por objetivo trazer técnicas e uma visão mais apropriada no sentido do estímulo, do pagamento dos prestadores, ou seja, dos hospitais e de clínicas que contratualizam com a gente, e, por outro lado, também tentar ter uma estruturação da Secretaria de Saúde já voltada para aquilo que nós entendemos que é a principal função de Estado no que tange a saúde, que é a vigilância sanitária, que é a vigilância em saúde. Ou seja, a vigilância, ela definitivamente é intransferível, mesmo que a gente queira e tenha interesse, às vezes, de retirar um pouco o tamanho do Estado, a vigilância não tem jeito. Então, nós fizemos alguns programas. O primeiro programa é chamado Valora Minas, né? É um programa de ação nos hospitais que nós dividimos em 3 grupos. O primeiro grupo é um estímulo à prestação de serviço dos grandes hospitais. E esses hospitais que têm mais de 100 leitos no Estado, eles são hospitais que são referências ou no Estado como um todo, ou nas macro-regiões de saúde, ou nas micro-regiões de saúde,
Então, esses hospitais, nós objetivamos ter uma política de remuneração vinculada à prestação de serviço, a prestação de serviço com qualidade que seja percebida pelo cidadão, ou seja, aquela qualidade no momento certo, da forma certa, e que o cidadão possa efetivamente ter a noção de que está sendo bem cuidado. Com isso, nós vamos buscar estimular um grupo de hospitais, que são hospitais grandes, que a fazerem mais, a fazerem melhor e terem a remuneração por conta disso. Além disso, nós também, nesse grupo de hospitais, nós vamos buscar que eles tenham qualificação, acreditação, isso será estimulado pelo governo do Estado de Minas Gerais, e também uma troca de informações contínuas através dos prontuários, de forma que nós tenhamos um acesso mais fácil, tanto à ocupação de leitos, quanto à operação desses hospitais, naturalmente sem interferir no dia a dia deles, mas simplesmente naquelas informações que para o gestor estadual é importante. Um outro programa também que nós temos é um programa que nós chamamos de hospitais plataformas, ou seja, aqueles hospitais que são menores, que têm 50 leitos ou menos, são hospitais que têm uma importância local, uma importância na cidade muito grande, principalmente por serem portas de atendimento à urgência e emergência, mas muitas vezes são hospitais que têm uma dificuldade muito grande de sobreviver, porque pelo número reduzido de leitos, eles acabam tendo também uma ocupação pequena e o custo fica muito alto em relação à produção deles. Nesse caso, esse programa nosso, ele trará uma visão de vocacionalização, ou seja, cada um desses hospitais, eles são vistos pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais como um potencial para uma plataforma ou para leitos de maior permanência, ou para saúde mental, ou para leitos de reabilitação, entre outros, além da urgência, emergência e de exames complementares. Com isso, nós pensamos em sermos muito positivos no sustento e também na sustentabilidade dos hospitais de menor porte, mantendo esses hospitais funcionando, que para nós é importante. E nós estamos acabando de completar agora um terceiro programa que faz parte da política como um todo, que é um programa de voucher para estimular as cirurgias eletivas. Nós sabemos que tem um gargalo muito grande no estado de cirurgias eletivas. Antes mesmo da epidemia já havia esse gargalo e agora aumentou, porque em muitos momentos foram orientados à suspensão das cirurgias eletivas. E esse programa de voucher vai ter o objetivo de nós realmente comermos a fila de cirurgias no estado. Além disso, nós estamos montando agora um centro que nós chamamos de Centro Mineiro de Controle de Doenças Transmissíveis, e o nosso objetivo é que tenha uma estrutura, naturalmente, nas devidas proporções, sendo parecido com o CDC de Atlanta, ou seja, ser um matriciador, um gerenciador de tudo que tenha relação com doenças transmissíveis no estado de Minas Gerais e também com a vigilância em saúde. Então, com isso, nós queremos ter uma vigilância em saúde forte, capaz de identificar as agressões que a sociedade tenha, desde a Covid-19 a também febre amarela, dengue, entre outros, e temos um estado ativo, né? Na farmácia, nós temos projetos também de entregar medicamentos em casa. Na própria pandemia, nós já fizemos esse esforço lá no início e agora nós continuaremos desenvolvendo. Então, são muitos projetos, na verdade, são mais de 72 projetos dentro da Secretaria, mas esses que eu citei são projetos que nós entendemos como estruturantes e projetos que vão trazer uma mudança na percepção. E ainda temos aqueles hospitais parados, né? Que são 6 hospitais que estavam aí com obras paradas desde 2015 e que nós estamos tentando agora retornar com o acordo da Vale. Nós teremos financiamento, de Governador Valadares já está com a licitação pronta, começa a obra de novo agora em fevereiro, e nós teremos praticamente todos os outros já retornando às obras até o final desse ano. É interessante, um início bastante movimentado, né, na sua gestão, mesmo com essa diversidade da pandemia, né, que de fato nos pegou a todos desprevenidos. Ninguém nunca está preparado para esse tipo de situação, né? Vou passar agora também para o colega do senhor, ele também é médico, é o nosso secretário de Previdência e Assistência, doutor Paulo Alves. Boa noite, secretário. O seu microfone está desligado, Paulo. Ligue, por gentileza.
ouvindo? Sim. Ok. Ei, boa noite, secretário. Eu não sou profissional de comunicação, pode se ver, né? Dou meu boa noite, eminente grão-mestre, irmão Clécio, poderoso irmão grão-mestre adjunto, ao querido irmão Reginaldo. E o meu boa noite especial ao secretário. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, tê-lo aqui com a gente, secretário. Desde já eu o parabenizo pela coragem de deixar temporariamente a arte de curar para dedicar essa tarefa espinhosa. E tá muito bem, tá muito bonitinha a sua fala até agora, mas a gente sabe como que o gestor público está sofrendo com essa pandemia. Por vezes teve que tomar atitudes drásticas, né, medidas duras. O gestor está sendo amado e odiado. Amado por uns e odiado por outros. Questiona-se muito, fala-se muito em liberdade, as pessoas reclamam de cerceamento de liberdade e coisas do gênero. E a minha pergunta, secretária, é nesse sentido. Como que o senhor lidou com esse conceito, aplicou esse conceito de liberdade na gestão da Secretaria de Saúde, tendo em vista que o secretário também precisa ter liberdade para agir, senão a coisa não anda? Paulo, esse conceito, realmente, assim, isso é um dos motivos de eu estar na Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou um liberal convicto, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para agir com responsabilidade, né? A gente sempre pensando que uma coisa ela está absolutamente ligada à outra. Não tem como nós pensarmos em liberdade sem também cobrar a responsabilidade. E nesse conceito, o meu dia a dia na secretaria, principalmente na atual situação, ele tem alguns focos. Um foco é no foco do desenvolvimento dos nossos programas e nas ações do dia a dia realmente da secretaria. Tudo que nós fazemos, quando pensamos num programa, quando nós definimos alguma meta, algum objetivo, nós tentamos ter uma postura que é diversa do que se vinha vendo nos tempos anteriores, tanto no Estado quanto talvez no país. A nossa postura é de interagir mais com a sociedade, de dar mais liberdade e de acreditar que, dando liberdade, a sociedade vai agir da forma correta. Então, nós temos uma relação hoje menos centralizadora em relação aos hospitais, menos centralizadora em relação aos municípios, e também, consequentemente, em relação ao cidadão. Nós entendemos que é importante nós darmos a liberdade para que esses participantes, tanto municípios, quanto prestadores, quanto cidadão, façam a sua ação sem tanta intervenção do Estado. Nós entendemos que o Estado, quando ele intervém muito, quando ele centraliza muito, e quando ele principalmente parte do princípio que somente ele sabe, né, que é o que justifica a centralização, e que a sociedade como um todo não sabe, para nós seria um erro, ou seja, é impossível, sentado na cadeira de um gabinete em Belo Horizonte, saber tudo o que acontece nas nossas Minas Gerais. O tamanho do Estado, a diversidade do Estado, torna-se impossível. E uma coisa que foi muito importante, que às vezes nós somos mal compreendidos até por conta de se misturar a gestão municipal, gestão federal com a estadual, tem a ver também com o que nós vimos no sentido do isolamento social, do distanciamento social. São inúmeras críticas, eu não acho que as críticas muitas das vezes estão erradas, não. Né? Vai até um pouco contra o que seria a nossa filosofia de intervir o mínimo possível na vida das pessoas, mas diante de uma epidemia em que nós precisamos ser bem pontuais, nós acabamos tendo que criar algumas medidas que orientassem e direcionassem a sociedade no sentido do distanciamento, que talvez fosse a única evidência científica que tinha, que mantendo as pessoas mais distanciadas, teria menos transmissão. Não dá para a gente entrar no número exato, quanto que seria, que aí falta talvez um pouco de conhecimento científico nesse momento, mas que se mantiver distanciamento, nós que somos médicos, nós sabemos que com certeza você reduz a transmissão. Por que eu falo isso? Porque desde a primeira deliberação, o governo do Estado de Minas Gerais, ele tentou ser o menos impositivo possível. Então, se vocês forem avaliar retrospectivamente o que nós fizemos,
momento nenhum, nem a Secretaria Estadual de Saúde, nem o governo do Estado, representado pelo governador, foi impositivo em tentar passar a sua vontade aos municípios, tentar impor a sua vontade, ou seja, isso não aconteceu. Nós orientávamos às vezes até fortemente, porque tem alguns momentos que a epidemia estava crítica, que estava acelerando, então isso era importante, mas em momento nenhum se ouviu falar do Estado impor sua vontade, ou ter restrições, ou buscar sanções. Isso não aconteceu. E o tempo inteiro nós ficamos tentando pesar essa ideia de liberdade realmente, ou seja, fomos o primeiro Estado do país a ter um programa de compatibilização da saúde com a economia, justamente para quê? Para a gente pesar efetivamente a mão, se a gente precisava da economia, a gente precisava da máquina rodando, a gente não queria intervir tanto na vida das pessoas, e a gente tentou ir levando nesse sentido. Nós vimos que vários municípios foram extremamente agressivos, né? Outros municípios nem tanto também, a ponto de agora, com o aprendizado, com o tempo, a própria literatura consolidando um pouco mais, nós temos feito a terceira revisão do Minas Consciente, e nessa revisão eu acredito que eu fiquei muito mais confortável enquanto um liberal, que nós orientamos para a sociedade que tudo ficaria aberto, mas tudo ficaria aberto com protocolo, com cuidado, ou seja, é aquilo que a gente sempre falou e que eu comecei a minha fala nesse contexto, dando a liberdade e cobrando a responsabilidade. A responsabilidade seria através do protocolo. Então, nesse contexto, eu tentei ser muito coerente. A gente sabe que toda ação do gestor público, igual você falou, a gente é parabenizado ou valorizado por um lado, mas também criticado por outro. Isso, infelizmente, faz parte, ou felizmente, porque a democracia é bonito, a heterogeneidade, a opinião de cada um faz parte também da beleza da sociedade. Então, o que a gente quer é isso, é tentar ter, pelo menos, a coerência do que a gente faz, fazer de uma forma que seja coerente. Eu acho que isso aí é muito importante. Realmente, como o senhor bem diz, faz parte da democracia, as opiniões, né, onde cabem, evidentemente. E, nesse sentido, muitos elogios através das nossas mídias sociais, aqui no YouTube, no Facebook, principalmente, muitas perguntas, né? O pessoal está elogiando principalmente a sua postura, que está falando de forma clara, de forma que todos possam entender, de forma acessível. Isso é importante também para o gestor, sobretudo, fugir muito dos termos técnicos que, às vezes, acabam dificultando. E muitas lojas maçônicas participando conosco, não dá para citar o nome de todos, muitas autoridades dessas lojas, autoridades também do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, e do Grande Oriente do Brasil, nível nacional também. Brasil, obrigado a todos pela participação, todos que estão fazendo parte nesse momento. E eu pensei uma pergunta aqui, secretário, não dá para a gente fazer todas as perguntas, mas tem uma aqui bem relevante. Como a sociedade organizada pode colaborar para resultados mais efetivos na área da saúde, sobretudo na sua secretaria, no nosso estado? Reginaldo, isso daí é um dos pontos que eu tenho o maior carinho. O que eu acredito é isso, igual eu falei, como eu sou um liberal, que eu acredito na liberdade das pessoas, com responsabilidade, isso daí também infere participação do cidadão na sociedade organizada, né, buscando entrega, buscando tudo aquilo que nós queríamos enquanto coletividade. Eu acho que nós tivemos uma perda muito grande enquanto país, enquanto nação, quando nós começamos a entregar tudo na mão do Estado e tirar um pouco da mão do cidadão. Isso daí fez com que o cidadão, às vezes, se afastasse daquela responsabilidade individual. Eu sou importante para o coletivo, eu faço parte do coletivo, né? Então, isso para mim é muito caro, eu gosto muito disso. Na Secretaria Estadual de Saúde, é a única secretaria de Estado que tem um grupo de mobilização social. Esse grupo nós entendemos que é uma forma da secretaria interagir com a sociedade e estimular a sociedade a participar. Então, aquelas pessoas que quiserem participar conosco, eu vou até passar o telefone aqui, é 32 98525 2010.
Então, 32 9 8525 2010. Nesse telefone, vocês podem entrar em contato com a gente cadastra aquelas pessoas que quiserem ser voluntários da saúde. Isso é muito importante para nós. O voluntário da saúde é aquela pessoa que participa conosco das campanhas, leva informação, leva conteúdo. Vou dar-lhes um exemplo. Tá? Nós temos uma campanha de prevenção da AIDS, que seja no Carnaval. Então, esse grupo de voluntários, nós temos mais de 200 mil no estado, para você ver que é já um grupo importante. Esse grupo de voluntários, ele passa a receber as informações, se ele quiser, até informações físicas mesmo, flyers, folders, a gente envia previamente, né? De forma que a gente passe a ter uma rede organizada, uma rede que tem uma liderança, que no caso é a Secretaria Estadual de Saúde, para chegar a essa informação aos 21 milhões de mineiros. Então, a sociedade organizada é aquela que faz a mudança. O cidadão, ele é sempre um agente de mudança. E, para nós, isso é fundamental. Ou seja, eu, particularmente, a cada dia que passar, nós estaremos mais próximos do cidadão. Eu tenho, dentro do nosso grupo de mobilização, nas viagens que nós vamos fazer esse ano, nós teremos momentos para reunir com os nossos mobilizadores cadastrados, justamente para estimular ao máximo a participação da sociedade organizada junto à Secretaria Estadual de Saúde. Tá certo? Irmão Reginaldo, se me permite aqui aproveitar uma carona nessa brilhante fala do nosso entrevistado de hoje, doutor. Sim, eminente, perfeitamente. Para concitar todas as nossas lojas maçônicas espalhadas pelo estado de Minas, a unirem forças com a autoridade pública no sentido de colaborar, de alguma forma, na gestão da saúde pública. Nós temos como fazer isso, nós temos capilaridade, nós estamos em todo o estado de Minas, e a maçonaria está sempre ao lado dos governos para realizar o bem social. Então, fica aí um conclamo às nossas lojas para que possam, né, dentro da sua autonomia local, né, procurar as autoridades públicas locais e ver aonde que nós podemos colaborar para a melhoria da gestão da saúde pública. Obrigado. Verdade, sempre há o que fazer, né, eminente? Basta ter atitude, proatividade, como o nosso secretário mencionou aí. Mais uma vez, eu volto a palavra aqui para o nosso grão-mestre adjunto, Olímpio Maia, para mais uma pergunta para o nosso secretário. Doutor Carlos Eduardo, a gente vê que teve outras pandemias, né? Vamos supor que eu acho a gripe espanhola, e depois veio a H1N1, e, de certa forma, ou seja, pandemia, epidemia, deu para a gente pegar algum aprendizado com essas anteriores para colocar nessa gestão atual dessa pandemia agora da Covid? Olímpio, sempre, né? Eu acho que principalmente naquele momento inicial, no primeiro mês da chegada da epidemia, quando nós estávamos começando, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, ela recebeu a notificação da Anvisa, do governo federal, no dia 3 de janeiro de 2020, de que havia um vírus diferente circulando na China. No dia 20 de janeiro, nós já tínhamos o nosso Comitê de Operações Especiais em Saúde montado e começando a reunir para nos prepararmos para o que seria a epidemia, ou seja, foi o primeiro COES nacional que foi montado antes mesmo do Ministério da Saúde, e dali nós começamos a fazer planos os mais variados, plano de contingência para colapso, plano de contingência para a estruturação da rede, plano de contingência em cada região do estado, e com essa preparação, o que nós tínhamos de informação ali era do passado, né? É isso que você falou, ou seja, o que nós tínhamos de informação? Que lá em 1918, 17, havia tido uma epidemia tão grande quanto essa epidemia de 17, 18, ela trazia algumas informações muito em relação aos cuidados de prevenção, aos cuidados de contato. Naquela época, Olímpio, a gente já tinha estudos que mostravam o impacto do isolamento na economia. E é muito importante que muitos dos estudos daquela época eles eram taxativos no seguinte sentido: quanto mais grave se ficava a epidemia,
maior o impacto financeiro no longo prazo. Então, isso foi uma das medidas que Minas Gerais teve já de ser muito agressivo no início, ou seja, nós não podemos ficar graves, porque se nós ficarmos muito ruins, nós vamos demorar muito para sair da crise. Então, isso já foi um norte que nós tivemos ali. Além disso, nós tivemos a H1N1. A H1N1 ela trouxe para a gente informações já numa época que tem a terapia intensiva, numa época que nós tínhamos ventiladores, relativamente recente, né? E na H1N1, por exemplo, eu já trabalhava em terapia intensiva. Eu fui plantonista no H1N1, né? E o que nós fizemos nessa época, ou melhor, agora, foi efetivamente já saber que nós teríamos muito aumento de consumo de equipamento de proteção individual, nós teríamos problemas de trânsito de pacientes dentro do hospital por causa do risco de contaminação. Então, esse aprendizado de necessidade de fluxo separado, separar um hospital do outro, se pudesse ter um hospital só de Covid, era melhor do que ter um hospital que fizesse as duas coisas. Isso tudo, então, já veio com aprendizado. E também com o SARS-CoV-1, né, que era o irmão mais recente do SARS-CoV-2, que é o que nós estamos vivendo agora, a Covid-19. E o MERS, eles trouxeram informações que foi muito importante, porque lá na Ásia, que eles tiveram a epidemia maior recentemente, ficou muito claro que o uso de máscaras, que o cuidado, o distanciamento, era muito importante e que isso daí acabava trazendo benefício, ou seja, tudo foi feito um somatório, porque ninguém tinha experiência, né? Quando chega a epidemia, você tem experiência das outras, mas da que está chegando, ninguém nem sabe o vírus, como ele vai comportar, a realidade é essa. Então, nós fizemos um pupurri, um somatório de experiências para tentar navegar, talvez com direcionamento melhor, mas em águas turbulentas, vamos falar assim. Correto. Passar mais uma vez também para o Paulo Alves, nosso secretário de Previdência. Paulo, mais perguntas? Sim. Tem som? Está ouvindo? Sim, perfeitamente. Secretário, eu vou insistir um pouco mais no tema trazido pelo irmão Olímpio, porque me parece que é um entendimento que é importante para as pessoas, para o cidadão comum, até para ele se envolver mais e se comprometer mais com os cuidados que precisa ter, quer entender um pouco melhor a situação. Evidentemente, quando chega uma pandemia de um vírus novo, a gente vai aplicar os conhecimentos das pandemias anteriores e vai conviver com as novidades. A pandemia mais recente, né, da H1N1, quando a gente compara a atual com ela, a gente vê que tem semelhanças e tem diferenças. E eu vou insistir, então, nessa questão do legado do ponto de vista da gestão, porque, como é um vírus novo, nós estamos aprendendo com ele, nós estamos fazendo a cirurgia de ponte safena com o coração batendo. Não é fácil. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor já pode ter essa percepção de qual poderá ser o legado dessa pandemia para a gestão pública. O que a gente já aprendeu, né, o que os gestores já aprenderam com esse 1 ano de lidando com essa crise sanitária, se já podemos dizer que já temos um legado dessa pandemia para a gestão pública, um aprendizado construído durante esse trabalho. Paulo, eu acho que assim, eu tenho pensado muito nisso, né? O que nós vamos levar de aprendizado para talvez sermos pessoas melhores e sociedade melhor daqui para frente. Então, um dos aprendizados que eu tenho tentado levar é essa relação com os profissionais da saúde, sabe? Isso é um aprendizado, eu acho que os profissionais da saúde estão brilhando nessa epidemia. Em momento nenhum nós vimos a saúde se furtar da sua responsabilidade, da sua presença, todo mundo trabalhando. Nós tivemos um sem número de colegas médicos, enfermeiros, técnicos, dobrando carga horária para poder dar conta do enfrentamento à epidemia. Isso aconteceu na capital, nas cidades maiores, mas também aconteceu no interior. Em cidades menores que abriram terapia intensiva, lá nós temos profissionais que, num número muito menor, revezando, né?
e isso daí, para mim, é muito importante. Ou seja, isso chama atenção, que a gente pode contar e que nós temos que cada dia mais realmente valorizar, prestigiar, formar, estimular os profissionais da saúde. Um outro aprendizado que, para mim, tem sido muito importante é a noção da tomada de decisão. Ou seja, igual nós falamos sobre o que nós aprendemos com as epidemias anteriores, esse aprendizado com as epidemias anteriores, naturalmente, ele é parcial. O que nós fizemos foi, de repente, chega um vírus novo que nós não sabíamos nada sobre esse vírus, não sabia nem como tratar, tanto que o tratamento de hoje é muito diferente do que era o tratamento de fevereiro. Não sabíamos qual que era a transmissão dele direito, não sabíamos como lidar com esse vírus, e nesse momento nós tínhamos que tomar decisões. E eram decisões tomadas muito de uma forma quase intuitiva, mas, na verdade, ali nós fomos desenvolvendo técnicas de gestão, técnicas de gerenciamento no nosso comitê de enfrentamento, técnica de gerenciamento na nossa sala de situação, né? Técnica de gerenciamento também na máquina pública, da gente tentar fazer a máquina pública ficar mais ágil. Então, esse todo, ele trouxe um aprendizado muito grande. E um dos aprendizados também na tomada de decisão é que é necessário nós repensarmos o nosso arcabouço legal, no sentido do arcabouço legal para a tomada de decisão. As nossas leis são leis que contam com o tempo. Tudo é difícil para o gestor público, tudo é moroso, tudo é lento, tudo é burocrático. E nessa epidemia nós precisamos até ter leis de exceção para que pudessem as decisões serem tomadas mais rápido. E por último, né, fica um aprendizado também que para mim tem sido muito forte, que foi uma das maiores dificuldades que eu tive, nos apertos que nós tivemos, foi o total desabastecimento do mercado nacional. Nós temos hoje um mercado nacional completamente dependente do exterior, ou seja, nós precisamos do exterior de máscaras, luvas e gorros, nós precisamos do exterior dos respiradores, que não tinha aqui ainda em volume suficiente, nós precisamos do exterior de medicamentos sedativos, curares, relaxantes musculares, e estamos precisando agora também das vacinas que vêm do exterior. Então, talvez seja momento de, enquanto sociedade, nós repensarmos o que nós fizemos nos últimos anos, porque em 1970 o Brasil era um dos países que a indústria mais crescia. E agora nós estamos um país que nós efetivamente perdemos essa sustentabilidade da nossa indústria, e talvez seja momento de nós repensarmos o que nós podemos fazer, aí levando em consideração a liberdade, o liberalismo, e nem tanto a intervenção do Estado, mas talvez realmente de diminuir a intervenção do Estado, permitindo que as indústrias voltem ao Brasil, que voltem a deslanchar no Brasil, para que a gente não passe aperto de novo no futuro. Então, eu acho que esses três aprendizados eles foram muito marcantes. Naturalmente, a gente vai continuar aprendendo ao longo do enfrentamento, mas nesses três eu acho que tem, inclusive, uma repercussão para a gente pensar, enquanto grupo, o que fazer e como lidar com aqueles que podem fazer um novo arcabouço legal que permita que o Estado seja mais ágil e que nós voltemos a ter uma industrialização maior. Mais uma vez, destacar aqui os elogios, os diversos comentários. Aqui são muitos comentários, dezenas de comentários, perguntas. Não dá para citarmos nominalmente, mas a grande maioria comentários elogiosos no que diz respeito principalmente à sobriedade do secretário e da gestão como um todo, a gestão do governo do Estado no que diz respeito a esse momento em que estamos vivendo. E agora, já caminhando para a parte final, embora a conversa esteja interessante, esteja agradável, vou passar mais uma vez para o nosso grão-mestre, para que faça mais uma pergunta antes que possamos encerrar o nosso bate-papo. Ok. Eu queria antes fazer uma pergunta, acho que é um anseio de todos, a gente falar de vacinação, mas eu queria aqui pontuar dois aspectos importantes do pronunciamento do Dr. Carlos Eduardo. Primeiramente, registrar aqui, em nome da Maçonaria Regular Mineira, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde. Indistintamente, é uma categoria que mostrou
não mostrou, reafirmou o seu valor, o seu compromisso com a saúde, com a vida, e todos se desdobram, se sacrificam para cuidar de nós. A sociedade, tudo o que fizer de reconhecimento aos profissionais da saúde, jamais atingirá aquilo que eles merecem. Parabéns a todos os profissionais de saúde do Estado de Minas Gerais, do Brasil e do globo terrestre, que estão diuturnamente frente a frente com o perigo. Eu que tenho berço militar, costumo dizer que a gente, quando está na guerra, a gente está olho a olho com o inimigo. E o nosso pessoal de saúde vive isso diariamente, correndo um risco muito mais acentuado do que a população. Então, nada mais do que justo que esses profissionais que zelam pela nossa saúde possam ser os primeiros a receber as doses da vacina. E também gostaria de tecer alguns comentários sobre a fala do Dr. Carlos Eduardo, no sentido do planejamento do Estado. Nós não podemos enfrentar situações como esta com operações que na hora saem. Muito complexo, o Estado é muito complexo, o país tem dimensões continentais, e nós sim temos que tirar um legado dessa trágica experiência, principalmente que os nossos gestores públicos possam ter essa consciência do compromisso com a coisa pública e trabalhar com previsibilidade. Como o Dr. Carlos bem disse, nós tivemos falta de insumos no mercado interno. Eu creio que, no momento da pandemia, nós tínhamos que estar em economia de guerra. Toda a produção industrial voltada para essa frente de batalha. Então, faltou planejamento, e a gente tem que tirar isso como legado dessa trágica experiência, para que no futuro, diante de qualquer ameaça, a gente pode estar preparados e termos planos de contingenciamento para essas anormalidades do dia a dia. E para a gente, caminhando para o nosso final aqui, doutor Carlos Eduardo, é uma pergunta que acho que assoma a todos nós: vacinação. Queria que o senhor discorresse como é que está o planejamento do Estado para propiciar à população mineira essa tão esperada vacina, qual que está o cronograma, como é que está a estrutura de vacinação, para que possa toda a nossa assistência e todo o povo mineiro saber a seriedade, ter essa convicção da seriedade que o governo do Estado está tratando esse tema. Por favor. Em relação, Clécio, à vacinação, eu acho que é importante a gente contextualizar dois momentos. O primeiro é que a vacinação, o Brasil, ele é o país do mundo que tem o maior programa de vacinação de uma forma global, que chama o Programa Nacional de Imunização. Nós vacinamos toda a população brasileira com 19 tipos de vacina. Então, nós estamos sempre vacinando, e isso sempre coordenado pelo Ministério da Saúde. As vacinas são sempre compradas pelo Ministério da Saúde, ou seja, nós temos um know-how, um jeito de trabalhar muito bem definido, e isso já, pelo Ministério mesmo, lá no início, meados do ano, o Ministério começou a buscar as vacinas que seriam possíveis de serem adquiridas, tanto possíveis com condição de ser adquiridas, como possíveis também de estarem prontas para ser usadas. Isso é muito importante, que nesse momento tem essas diferenças. E o Ministério, no final, ele já tinha encomendado mais de 350 milhões de doses da vacina. Isso passando tanto pela AstraZeneca, como pelo consórcio COVAX Facility, como também pelo Butantan. Então, o volume de vacinas hoje que nós temos encomendado é um volume muito grande, um volume que, teoricamente, para todas as pessoas que quiserem ser vacinadas, nós já temos vacina encomendada, tá? Mas para vocês verem a dificuldade que é, o mundo inteiro hoje disputa vacina. Quando nós vemos reportagem falando que a Europa não está querendo que a vacina da AstraZeneca saia da Europa e vá para o Brasil, né? Ou melhor, venha para o Brasil, dá uma noção da dificuldade que é. Assim como disputa-se ainda com a China, a própria vacina da Sinovac, de uma forma geral. E para vocês verem, era de se esperar, se tudo tivesse dado certinho,
que em novembro nós já teríamos vacinas chegando na Fiocruz para a Fiocruz produzir as vacinas. Tá? Então, houve um atraso real, mas esse atraso é um atraso mundial de disputa por vacinas numa população de 8 bilhões de pessoas. Nós conseguimos ter a vacinação já em janeiro. Em Minas Gerais, no dia 19, nós fizemos a distribuição, né? Chegou aqui, a primeira dose foi dia 19 de janeiro. Então, hoje nós estamos com 22 dias de vacinação. Tá? Em Minas, nós já recebemos mais de 1.170.000 doses de vacina. Isso vai corresponder, porque tem vacinas, a da Sinovac, que você já faz uma dose e reserva outra dose. Então, não é 1.100.000 pessoas a serem vacinadas de uma vez, mas isso vai corresponder a 680.000 pessoas já com garantia de vacina. E aí a gente vai para aquele público, né? Quem recebe a vacina e por que recebe a vacina? Uma vez, se não tem tudo ao mesmo tempo agora que a gente gostaria, há a necessidade de priorizar. E a priorização ela tem dois objetivos principais. Um é evitar que continue se espalhando o vírus de uma forma muito agressiva, e o outro é proteger os mais vulneráveis, porque são os mais vulneráveis que vão para os hospitais, que vão para a terapia intensiva e que têm risco de morte. Então, com isso, o que acontece? Os profissionais de saúde, eles são o público prioritário, porque, na verdade, eles são aqueles que estão mais expostos diariamente ao vírus. Então, além do risco deles adoecerem pela própria atividade laboral, eles também têm o risco de serem vetores, ou seja, deles terem contato com o vírus no trabalho e levar o vírus para casa, levar o vírus para o transporte urbano, para um supermercado. Então, a vacinação dos profissionais de saúde passa a ser muito importante no sentido de controle da epidemia, além da proteção individual. E depois o que nós tivemos, né, isso em reuniões dos estados, municípios com o Ministério, foi a priorização progressiva daqueles de maior risco. Então, aqueles idosos que viviam institucionalizados, eles foram vacinados, os deficientes também, nós já tivemos dose para todos eles, indígenas aldeados, nós sabemos que os indígenas têm um risco maior caso pegue a doença, e agora nós estamos começando no público acima de 90 anos. Nós já temos vacina para todos os mineiros que têm acima de 90 anos nos cadastros oficiais do Estado. Provavelmente, ainda em fevereiro, nós teremos doses a mais, além do que nós já recebemos. Essas doses vão permitir que a gente amplie ainda mais os profissionais de saúde e que nós comecemos a descer a faixa etária. Eu acredito que até o final de fevereiro nós já estejamos entre 80 e 75 anos de idade, a faixa etária, porque a base vai aumentando, então o número de vacinas vai começando a ser maior, mas a notícia que me parece boa, embora nós não tenhamos a exata noção de quando isso vai acontecer, da noção temporal, porque, igual eu falei, há uma concorrência, sempre algum grau de imprecisão entre as vacinas, mas haverá a chegada de um lote de IFAs, que é o princípio ativo da vacina para ser envasada no Brasil. Essas IFAs chegando na Fundação Oswaldo Cruz, né, na Fiocruz, ela já começa a ter uma produção grande em território brasileiro. Que aí nós teremos o Butantan, nós teremos a Fiocruz produzindo. Então, eu acredito que em março nós já começaremos a ter um volume maior de doses. Em março nós já começaremos, provavelmente, aquela população acima de 60 anos, com maior risco, e depois os que têm doenças associadas também, já sendo vacinada em março. E se tudo for conforme o programado, já contando uma margenzinha de erro, e por volta de julho nós teremos todo o público prioritário vacinado. O público prioritário no Brasil, ele está em torno de 77 milhões de pessoas, e é possível que em julho a gente já tenha esse público prioritário. Mas eu queria aqui deixar uma informação que para mim é muito importante, ou seja, as pessoas têm que entender que esse ano será um ano inteiro de vacinação. A indústria ela não tem capacidade de entregar toda a vacina ao mesmo tempo. Quando eu falo indústria, é a indústria mundial. Então, nós teremos vacina chegando durante o ano inteiro e nós passaremos um ano de vacinação, um ano de distribuição de vacinas, ou seja, o objetivo vai ser que todos sejam vacinados, mas a partir do público prioritário, se nós tivermos um público prioritário vacinado, provavelmente a vida já volta mais ao normal, os hospitais esvaziam, nós começamos a reduzir mortes
e já começamos a ter uma redução também na transmissão. Então, a coisa vai chegando no lugar conforme nós gostaríamos. Antes de passar para o Clécio, nosso grão-mestre, para o encerramento, formalização do encerramento, eu quero pedir só para o senhor repetir aquele número de telefone para as pessoas que quiserem participar voluntariamente aí dos projetos envolvendo a situação da saúde da secretaria, seu secretário. Não, sim, Reginaldo. Então, conforme o Clécio falou, eu acho que é muito importante que todos participem. Vocês são grupos muito organizados, né? Com essa noção do voluntariado na veia, realmente. Então, entrando em contato com a gente na Secretaria Estadual de Saúde, nós passamos a ter vocês dentro do nosso grupo de apoiadores, de mobilizadores, e toda vez que nós tivermos alguma coisa para comunicar, nós passamos em todas as campanhas a entrar em contato. O telefone é o 32 985 25 2010. Vou falar de novo, então, 32 985 25 2010. Esse telefone pode ser o nosso contato, no sentido da gente passar informações para vocês aí. Obrigado, doutor Carlos. E eu já vou aqui concitar o apoio do nosso irmão Paulo Alves, o nosso grande secretário de Presidência e Assistência, para que já faça o cadastro do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, para que a gente possa estar aí somando esforços juntamente com o governo do Estado, para tentar mitigar os efeitos, não só dessa pandemia, mas de qualquer problema de saúde. Doutor Carlos, eu queria abusar de Vossa Excelência aqui com mais uma pergunta, não obstante a gente já tinha combinado, né, de partir para o encerramento, mas quando o senhor falou de vacinação, nós trouxemos aí várias vertentes, várias origens dessas vacinas, e nós sabemos que nós temos aqui em Minas Gerais uma entidade de referência, que é a FUNED. É uma entidade centenária que atua realmente dando suporte à questão da saúde pública. O que o senhor pode dizer para nós, não só para os mineiros, mas para o povo brasileiro, se a FUNED estaria capacitada para também produzir vacinas? Clécio, esse tema ele é muito importante. Houve, por volta do ano 2010, 2012, um direcionamento do ponto de vista de planejamento institucional para que a FUNED começasse a ter condição de fabricar vacinas em território nacional. Tá? Esse planejamento estratégico, que antecedeu bastante até a nossa chegada na FUNED, ele tinha o objetivo, então, de começar a desenvolver a FUNED. Até aquele momento, nós tínhamos 2 grupos de laboratórios no país, né? 2 indústrias, que eram a Fiocruz e o Butantan, que estavam muito na frente, indústrias muito maiores, que produziam grande parte das vacinas no território nacional, e um outro grupo de laboratórios, de indústrias menores. Lembrando que a FUNED estava nesse grupo, ela era bem menor, ela só produzia soros antiofídicos praticamente até aquele momento, e ela tinha uma função muito grande, sendo o laboratório central do Estado, ou seja, todos aqueles exames de vigilância em saúde para detecção de surtos, detecção de vários germes atípicos eram feitos na FUNED. Com essa mudança de paradigma, nós começamos, enquanto Estado, a buscar uma capacitação, e essa capacitação ela passou por um programa de transferência de tecnologia da vacina da meningite C. Isso vem sendo desenvolvido de 2010 para cá, com alguma dificuldade, porque a gente tem que lembrar que em 2014 o país entrou em crise financeira, o Estado entrou numa crise maior ainda, mas o fato é que quando nós assumimos a secretaria em 2019, eu pessoalmente fui lá na FUNED, sentei com a direção da FUNED, né, que o presidente ele é nomeado por nós, e nós fizemos um planejamento no sentido de efetivamente acertar o nosso laboratório central para ele crescer e dar mais sustentação ao Estado, que é muito importante nós fazermos os diagnósticos das doenças, e começarmos e concluímos a obra que estava muito atrasada da FUNED. Essa obra estava há 8 anos atrasada, então isso era um impeditivo da FUNED deslanchar enquanto produtora de vacinas.
De lá para cá, nós aumentamos a nossa relação com o Ministério, aumentamos a venda de vacinas da FUNED para o Ministério, mas a FUNED sendo, em grande parte, o intermediário do fornecimento da GSK, que fornecia a vacina da meningite C para o Ministério. E ela invasava, ou seja, rotulava, invasava um número ainda relativamente pequeno de vacinas, mas que para nós já foi um crescimento, porque aquilo ali é a estruturação da fábrica. A fábrica tem que entrar em operação plena. Nesse ano, nós já temos a fábrica operando, ela ainda não está em operação plena, mas ela já está sinalizando a capacidade de nós irmos para outras fases de transferência de tecnologia, que não havia naquele momento. Em relação à vacina da Covid, que tanto nos anseia, a FUNED hoje ela tem buscado parcerias para ser realmente uma revendedora de vacinas importadas. Isso é o tipo de relação que nós temos com o Ministério da Saúde. Nós estamos buscando algumas vacinas que têm condição de serem aprovadas pela Anvisa, e um objetivo que também nós temos, Clécio, não é simplesmente nós sermos revendedores. É bom, é lógico que quanto mais vacina nós tivermos, melhor para o país, melhor para o cidadão. Então, se puder, nós vamos ser. Mas nós também queremos tentar continuar nesse processo de transferência de tecnologia. Então, algumas das vacinas que nós estamos buscando essa parceria são vacinas que não existe essa tecnologia na América do Sul, e nós queremos que nós mantenhamos esse projeto de crescimento da FUNED. Não será para agora, não tem como a gente produzir vacina da Covid em território mineiro. Nós podemos, sim, importar e revender. Isso é possível. Mas como ninguém sabe, foi aquilo que a gente falou, ninguém sabe se ano que vem vai precisar de mais vacina, né? Se daqui a 2 anos mais vacina, nós temos que pensar e planejar. E o nosso pensamento de planejamento é nós tentarmos ter um acordo com alguma indústria de ponta que traga vacina já de 2ª e 3ª geração, para que na FUNED nós tenhamos condição de, havendo necessidade de ter produção anual de vacina contra a Covid ou qualquer outro vírus que venha, nós tenhamos uma plataforma moderna capaz de desenvolver a vacina e, naturalmente, produzir a vacina. Essa é a nossa expectativa em relação à FUNED. Mais uma vez, obrigado, secretário. O nosso secretário, Paulo Alves, pediu a palavra também. Ô, Paulo, pode ficar à vontade. Eu vou ser breve, eu só quero fazer uma recomendação aos nossos telespectadores da TV GOB com relação à vacina. O fato de estarmos vacinando não nos autoriza a relaxar nos cuidados. Nós precisamos manter os cuidados exatamente como temos feito até agora, porque mesmo vacinado, existe o risco de a pessoa não desenvolver imunidade suficiente. Mesmo a pessoa vacinada pode contrair o vírus. Nós sabemos que o alcance, a proteção que a vacina nos oferece, a principal delas, que nós temos maior quantidade que a Coronavac, é de 50%. Então, a pessoa pode ser vacinada e, se ela achar que está protegida, e, na verdade, se ela não estiver, ela pode sair por aí distribuindo o vírus para todo mundo. Então, é um apelo que eu faço: não relaxem nos cuidados. Façam de conta que não recebeu a vacina. Continue com o mesmo cuidado de sempre. Era isso. Tá certo. Clécio, algo mais antes de passar para o secretário para o encerramento dele? Eu queria fazer algumas rápidas considerações, de novo, para a gente encerrar, né? Primeiramente, a gente agradecer ao doutor Carlos Eduardo por estar conosco, por nos permitir conhecer um pouco mais, não só da sua personalidade, mas principalmente do excelente trabalho que tem sido realizado à frente da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, a ponto de Minas Gerais ser realmente uma unidade na federação com destaque frente a esse atual momento da pandemia, fruto do trabalho de gente séria como o doutor Carlos Eduardo. E o doutor Carlos Eduardo fez algumas considerações aqui sobre o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Eu queria aqui me dirigir ao povo brasileiro, ao povo mineiro, ao povo belo-horizontino, a todos nós. Nós, brasileiros, fomos abençoados por Deus, é uma terra maravilhosa. Nós somos o maior produtor de minério do mundo, o maior produtor de proteína animal do mundo, temos recursos naturais de sobra, temos um povo ordeiro, trabalhador, incansável. E o nosso Estado,
detém algumas coisas muito importantes que a gente não valoriza. E o Programa Nacional de Imunização é um desses nossos holofotes que nós deveríamos todos estar aplaudindo. A exemplo também do SUS, que é o maior programa de assistência social do mundo e o mais eficiente. Pela grandeza desse país, pela profundidade, pela complexidade da sua geografia, da sua morfologia social, nós devemos nos orgulhar. Mas, lamentavelmente, nós temos uma cultura de não valorizar o que é nosso. Povo brasileiro, reconheçam que nós somos bons. Temos profissionais altamente capacitados a nos conduzir. Vamos valorizar esse sentimento de Brasil. Nós temos tudo para sermos potência mundial, dependendo somente de nós. E acho que o primeiro passo de fazermos é superarmos esse sentimento de vira-lata que nós temos de achar que o que é nosso não presta. Muito pelo contrário. Posso até dar um outro exemplo. Nós temos o sistema de votação mais eficiente do mundo. Nós conseguimos, num país continental como o nosso, declarar o eleito numa eleição de presidente da República em 5 horas. Isso é Brasil. Parabéns, doutor Carlos Eduardo. Parabéns ao governo do Estado, que tem conduzido o nosso Estado com serenidade, com ponderação, com eficiência, com dedicação e, principalmente, com compromisso com a coisa pública. O país precisa disso. E, mais uma vez, o nosso abraço a todos os profissionais de saúde. Merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. E reforço aqui a lembrança do nosso secretário Paulo Alves. Não vamos afrouxar nas medidas de prevenção. Cabe a nós evitarmos essa propagação em massa. Tudo vai voltar ao normal. O Carlos Eduardo, em nome do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, de toda a maçonaria brasileira, em especial a maçonaria mineira, penhoradamente lhe agradecemos o tempo de estar conosco, a sua sinceridade, a sua simplicidade em falar para o povo, de uma forma simples, compreensível, permitindo a gente, sim, pelo programa Gobion, trazer informação de qualidade. Muito obrigado, senhor, e a palavra é sua para as suas considerações finais. Senhor secretário, pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Tá ótimo. Eu procurarei ser bem breve. Na verdade, Paulo foi muito assertivo, a epidemia não acabou, mesmo vacinado, nós temos que continuar nos cuidando, porque é fundamental. O cuidado de cada um é que garante a saúde do outro também, né? Então, é fundamental nós nos cuidarmos. E eu queria me deixar à disposição de vocês. Eu acho que é importante, nós temos esse contato, nós podemos levar informação de qualidade a todos os mineiros, porque é a única forma de nós crescermos enquanto país, enquanto nação, e termos um enfrentamento adequado também da epidemia, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, quando vocês virem necessidade, quiserem mais contato, mais informação, eu estou à disposição, porque o meu objetivo é esse mesmo, é levar informação e combater a epidemia. Um abraço a todos e saúde a todos, né? Agradecemos pela sua disponibilidade, principalmente por continuar à nossa disposição. Isso é motivo de satisfação para nós. Quero aproveitar e agradecer também a participação do Paulo Alves, nosso secretário de Previdência e Assistência. Agradecer também a participação do nosso grão-mestre adjunto, Olímpio Maia, e do nosso grão-mestre Clécio Galvão. E agradecer principalmente a você que participou conosco, que assistiu, que perguntou, que interagiu, que compartilhou. E essa live, esse conteúdo vai continuar disponível nas nossas plataformas digitais para que você possa acompanhar e pode replicar, porque tem muitas informações interessantes. Muito obrigado a todos.